Uma coisa que talvez muita gente não saiba é o que de fato é esse modelo treinado, tá? Então, algumas coisas que o pessoal fala bastante sobre energia gasta. Um chat legal, GPT-4, ele gasta na ordem de 100 milhões de dólares e gasta 50 gigawatts hora, que são 3 dias de energia de São Francisco, por exemplo. Isso no ano? Na verdade, acho que não é por ano, não. É um pouco mais. Acho que isso aqui tá. é por hora. Então, o que ele gasta por ano, acho que é 1 terawatt hora. Seria basicamente... Em ordens de grandeza, eu acho que metade dos data centers do mundo hoje estão sendo usados para inferência de LLMs ou treinamento. Tá. Só o treinamento é 50 gigawatts, mas o que gasta energia é a inferência, que são os 4 milhões de pessoas rodando. O cara que está dando boa tarde pro ChatGPT. Isso realmente está gastando da ordem de 1 terawatt hora. Nossa senhora. Desculpa, já estamos nos 2 terawatts hora. O que era 1 terawatt hora e está estável é o que era a mineração de Bitcoin que tem hoje, no nível que está. Ele já era 1 terawatt hora, a IA superou. Já dobrou o que mineração de Bitcoin faz por ano. A gente está mais ou menos nesse ritmo. Bom, e aí a gente vai. Um dos problemas, inclusive, que existe nesse relatório do AI 2027, que eu fiquei pensando cara, a gente não vai precisar de muito mais energia para acompanhar esse crescimento proposto exponencial. A gente vai precisar de muito mais energia, muito mais data center, vai precisar de chão mesmo para instalar as coisas, vamos precisar ou seja, a gente vai precisar, se a gente quiser chegar num ponto de ter isso daí de forma cada vez mais presente na nossa vida, a gente vai precisar, inclusive, como humanidade, desenvolver um jeito mais eficiente de gerar energia, né? Então, tá aí uma parada que pode ser interessante, porque a gente não vai querer menos tecnologia na nossa vida, a gente vai querer pelo menos essa tecnologia que está aqui e de preferência que melhore, que avance, que a gente tenha novas coisas. Para isso, precisamos de energia mais eficiente, porque senão não vai rolar simplesmente, não é? É por isso, e aí que de novo, maldita propaganda. O que acontece? Primeiro, o mundo vai acabar todo ano. Desde que eu sou criança, buraco na camada de ozônio, a calota polar, não sei o quê. E notícia ruim vende. Aí todo mundo fala, carbono. Aí você vai ver, gás carbônico. Gás carbônico é 0,01% de todos os gases que tem na Terra, incluindo nitrogênio, oxigênio, etc. Aí o nosso impacto é uma 0,01% desse 0,01%. Você fica, filha da puta, pra isso você tá gastando 10 trilhões e deixando todo mundo pobre. Entendeu? Aí você vê a notícia hoje na Inglaterra, aí uma juíza idiota fala assim, a partir de 2030 vamos proibir todos os carros que não são elétricos. Fala, você é muito burra. Não faz nenhum sentido o que você tá fazendo. Nem vi isso. Que saiu hoje, não sei nem se a que nível de juiz que é. Não faz nenhum sentido isso, nenhum sentido. Toda vez que político tenta empurrar coisas desse tipo sem a tecnologia fazer sentido, vai dar merda. Isso é uma coisa que vai dar merda. Uma das merdas que aconteceu na Europa, que o pessoal levou tão a sério essa desgraça, que a Alemanha e vários países desligaram usinas nucleares, que é a coisa mais idiota que podia ter acontecido, porque a energia mais limpa e mais abundante que tem é a usina nuclear. Aí agora que tá toda essa febre, aí o pessoal esqueceu agora esse negócio, e já estão falando, acho que a gente devia abrir umas usinas nucleares. Eu falo, é mesmo, Sherlock? Caraca, como você é burro! Nossa, eu fico muito bravo com um negócio desse. Porque a pessoa Mas assim, a gente tá falando de usina nuclear, e a gente vai precisar também de mais usinas nucleares e mais jeitos, né? Assim, tipo, uma coisa que tem se falado bastante é o lance das terras raras aí, pra gente poder encontrar um novo jeito de fazer a fusão, né? A fusão é mais eficiente que a fissão. E isso tem que botar pro sacane. Eu acho que é. Eu acho que é. Mas então, energia. Isso. Né? O principal é sempre energia. Por isso que em todo filme da Marvel, primeiro você tem que começar com o Tony Stark achando o
novo elemento para fazer ali o reator. dele. Depois que você tem o reator, você consegue fazer Hulk Buster, você consegue fazer nanotecnologia, você faz tudo. O problema sempre é a energia. Então, hoje em dia, de fato, o maior problema que a gente tem é a energia. E não só a energia, como a eficiência. Então, é bizarro que assim, GPUs, computador no geral, é altamente ineficiente. Todo computador, por mais que a gente melhore, ele é uma máquina de gastar energia à toa. Então, hoje eu gasto lá 100 watts, 150 watts numa CPU, eu gasto numa GPU da NVIDIA, sei lá, uns 400, 500, 600 watts hoje em dia, numa 5090, acho que até mais. Tanto que tem aqueles casos que até o cabo de força tava derretendo em algumas, nas primeiras versões e tal. Porque, e não sei se você viu, uma placa de vídeo, que quando a gente compra, é um monstrão, né? Usa três alturas ali de periférico e ele é um pedaço desse. O chip em si é isso daqui, o chip GPU. Todo aquele resto que tem ali, aquele peso todo, é dissipar calor e ventoinha. Porque a maior parte da energia que passa por ele é jogada como forma de calor. É isso que acontece com a energia no computador. Computadores desperdiçam energia. Sempre. E não tem forma de fazer isso ser mais eficiente. Um computador quântico, você não tem noção de quanto que gasta. A menos que a gente invente alguma coisa, que nem você falou lá no começo. A menos que a gente invente uma coisa. Que a gente ainda não sabe o que é, mas nesta arquitetura que a gente tem hoje, isso já é o mais eficiente que a gente consegue fazer. A maior parte da energia que se joga no computador é jogada fora. Então, óbvio, ele processa, mas ele não consegue aproveitar 100% daquela energia. Por isso que é quente. Não é pouca coisa quente. Se você tira... a gente põe dissipador para ele ficar na temperatura ambiente. Mas se você tirar aquilo lá, é a mais de 100 graus que está rodando ali. Facinho. E se você deixar muito tempo, ele queima. Ele literalmente queima. Eu já abri buraco em CPU antigamente. É uma desgraça. Não é legal. Não é legal. Entendi. Bom, e aí esse problema dos data center aí é talvez o que vai limitar a evolução dos modelos? Então, em algum momento, eu não sei quem que vai chegar primeiro. Se é o teto. Porque, por exemplo, a gente já bateu num teto, que é a quantidade de informação. Eu não tenho mais informação. Já pegamos tudo que tinha na internet. Isso. Aí o que a gente pode estar fazendo agora? Eu posso trapacear criando dado sintético, que são LLMs criando informação para a próxima LLM. Só que, como eu falei, não são informações de qualidade. Não é que nem uma informação original, um novo paper. Ele ajuda a você responder mais coisas, mas até um ponto. Então eu também não tenho mais informação. Então eu não sei quem que vai bater primeiro, se é a falta de informação ou se é a falta de energia. Isso na parte do treinamento. Tá. Então, o treinamento, você precisa, como eu falei, ele precisa pegar a internet inteira para gerar um modelo que hoje, acho que os maiores modelos, a gente fala em parâmetros, tá? O que são parâmetros? São aqueles números naquelas funçõezinhas de nêuron, parâmetro vezes peso mais viés. Então, desculpa. Enfim, o conjunto de pesos e viés são os parâmetros. Pensa um número gigante de múltiplos neurônios em múltiplas camadas, calculando esse monte de númerozinhos que são probabilidades. Então, no final, parâmetros são números decimais normalizados ali entre 0 e 1, faz de conta, 0.xxx. E esses números que eu chamo de parâmetros. Porque o que eu uso, o que define esses parâmetros? O relacionamento de um token com todos os outros tokens. Então, toda vez que eu vou procurar a próxima palavra, eu procuro essa próxima palavra baseado com a combinação dessa palavra com todas as palavras do meu prompt que vieram antes e multiplico isso com a matriz que está naquele modelo. E eu tenho que multiplicar com toda a matriz. Então, se tem 700 bilhões de parâmetros, eu vou ter que multiplicar todos os tokens que tem no meu prompt vezes todos os 700 bilhões de parâmetros para cada novo token. Nossa senhora. É isso que está acontecendo. A grosso modo, é isso que está acontecendo. Então, imagina agora que eu tenho modelos grandes, como, por exemplo, Llama 4, que eu acho que tem 2 trilhões, DeepSeek R1, acho que tem 2 trilhões, Gemini, eu acho que tem 1 ou 2 trilhões. E aí eu tenho contextos
que são prompts, o tamanho máximo de prompt, que pode ser 1 milhão de tokens, 2 milhões de tokens, então, tipo, mais ou menos 2 milhões de sílabas. Então é você pegar o Game of Thrones da copy-paste dentro do negócio. Agora imagina multiplicar todo o Game of Thrones vezes 2 trilhões de parâmetros para cada novo token. Que loucura. Então, se você gerou uma resposta com 1000 tokens, você tem que fazer isso 1000 vezes. Por isso que é pesado de computar, entendeu? Entendi. Agora, Por isso que gasta energia pra cacete. por isso gasta energia pra cacete. A gente tem várias otimizações. Por exemplo, no 2 trilhões de parâmetros que a gente tem, eu não estou de fato toda vez multiplicando 2 trilhões, porque hoje a gente tem uma arquitetura chamada Mixture of Experts, que é como se você estivesse particionando dentro daquele... Eu organizo, entre aspas, dentro do parâmetro. Faz de conta que isso aqui sabe mais português, esse sabe mais inglês, esse sabe mais chinês. Se eu estou fazendo uma pergunta em português, eu não preciso multiplicar pelos parâmetros de chinês. Tipo, ali vai dar sempre 0. Então, eu consigo multiplicar só pelos 10 bilhões de parâmetros, que já é melhor do que 1 trilhão, entendeu? Para gerar o próximo token. Pode ser que no meio do meu prompt eu ponha uma palavra em chinês ali. Aí ele vai ser obrigado a pegar os outros bilhões de chinês e multiplicar também. Mas no geral, eu tendo a evitar que é 100% do meu modelo, que é o arquivão todo. Então, o que acontece é que eu estou pegando a internet inteira, que são petabytes de dados, e, entre aspas, compactando, pensa que é um zipão bizonho para alguns terabytes, né? Aí, em cima desses modelos grandes, 2 trilhões, 1 trilhão, eu faço um processo chamado distillation. Literalmente destilo. Então, por exemplo, o Llama tem um modelo grande, que é o Behemoth. Ele usa o Behemoth para treinar 2 modelos menores, que é o Llama 4 Maverick e o Llama 4 Scout. Se eu não me engano, o DeepSeek faz a mesma coisa. Eu acho que ele parte do V3 e dali sai com o R1. O Gemini treina o Gaiman. Então, você tem vários jeitos de você tentar condensar melhor mais informação no menor espaço. Então, eu treino um modelo grande de 1 trilhão de parâmetros, uso ele num processo de... Ele ensina, entre aspas, um modelo menor que dá respostas quase tão boas usando menos parâmetros. E, portanto, menos energia? Portanto, menos energia. E aí, o modelo de 1 trilhão, nessa faixa, precisa rodar naqueles armários da NVIDIA que tem... Qual é o problema desse tamanho? O problema é RAM. Eu preciso colocar... Eu falei que eu tenho que multiplicar por tudo o tempo todo. Ou seja, eu preciso ter tudo em RAM. Não é no HD. Eu preciso ter tudo em RAM. Acesso rápido. Porque eu preciso multiplicar isso para cada novo token, lembra? Então imagina que, tudo bem, eu tenho uma forma de particionar em múltiplas GPUs, mas eu ainda preciso caber tudo de GPUs, você entendeu? Várias GPUs em paralelo, cada um com um pedaço do modelo. É mais ou menos assim que está organizado no data center. Entendi. Aí você tem múltiplas cópias disso em múltiplas máquinas, porque cada vez que uma pessoa entra numa GPU para gerar o próximo token, aquela GPU inteira só consegue atender aquela uma pessoa de cada vez. É muito ineficiente. Hoje em dia, em arquitetura web e tudo mais, a gente aprendeu a dividir requisições de pessoas em múltiplas máquinas, em múltiplas CPUs, múltiplas threads. Mas no caso de uma GPU, eu preciso que os dados estejam na GPU que eu preciso. Se os dados não estiverem naquela GPU, e não é pouco dado, eu estou falando de terabytes de dados, então eu preciso que tenha tudo ao mesmo tempo naquele lugar para fazer aquele cálculo de matriz, aquele monte de cálculo de matriz que eu falei. Computacionalmente intenso, altamente ineficiente, é difícil de distribuir. Uma vez que é difícil de distribuir, num primeiro momento, eu sou obrigado a suprir isso com mais máquina. Então, quanto mais pessoa entra, tem que colocar mais máquina. É que nem antigamente, que a gente estava no começo de BBS, por exemplo, e tinha em casa BBS para atender telefone, né? Então, você discava no provedor. Ele tinha que ter um telefone atendente. Tinha que ter um telefone para cada pessoa. Não sei se você lembra disso. Aí, se você vou lembrar porque, assim, provavelmente eu nem tinha computador nessa época. Não tinha, porque o pessoal que é das antigas, que discava em provedor com telefone, às vezes não atendia, porque estava ocupado. É isso que acontece com a GPU hoje. Se todo mundo estiver usando, você não consegue usar também. Então, para isso não acontecer, eu tenho que comprar muita GPU. Mas, assim, no teu dia a dia lá, quais são as principais aplicações da inteligência artificial no dia a dia de Fábio Akita? Então, no dia a dia, isso que é a parte útil.
por exemplo, tava fazendo todos esses papéis aqui de cola que eu deixo aqui mais por segurança para poder achar uma palavra ou outra de vez em quando. Mas aí todo isso daqui, obviamente eu fui passando pelo chat GPT, eu dava, por exemplo, um PDF de um paper, aí em vez de eu ler todos 70 páginas, eu falava, cara, me resume só as principais itens, eu vou só nessa página principal. Para esse tipo de coisa, ele é confiável. Excepcional. Não vou nem dizer que é confiável, de vez em quando é que eu não vou... O problema do confiável é que eu não tô checando toda vez, entendeu? Eu teria que checar toda vez. Mas dado que, por exemplo, a gente tá só numa conversa, você não tá aqui avaliando 100%... Até porque eu não tenho a menor capacidade de fazer isso. Mesmo que eu erre alguma coisa ou esqueça um item, é passável. Então, para coisas como fazer um script, fazer um resumo, tudo isso é excepcional. Eu gosto muito, porque aí antigamente eu tenho ainda, eu sempre deixo 3 browsers abertos, cada um com uns 20 abas, e antes era muito mais, então agora eu consigo concentrar tudo isso, depois, resumir e não precisar ficar abrindo toda hora. Então, o que acontece? Para código, também é útil para pequenos códigos. Então, por exemplo, eu estou fazendo... Puta, como é que era mesmo o script para eu abrir esse XML e alterar campo tal e campo tal? Esse tipo de coisa é ridículo. Ele faz isso com uma mão nas costas e vai. Putz, eu recebi um Excel, eu queria exportar isso num formato para JavaScript, conseguir ler, blá, blá, blá. 2 segundos ele vai fazer. Então, todo esse tipo. Ou então, vou fazer um script aqui. Como é que era mesmo um script para eu puxar o conteúdo dessa página automaticamente para eu salvar localmente? Uma besteira dessa. Todo esse tipo de exercício é ridiculamente simples. Ele vai fazer e faz bem. Faz bem. Uma outra vez ele dá uma errada. Uma outra vez eu preciso ficar insistindo. Agora, se eu tentar fazer um programa mais complicado, e quando eu digo complicado, é mais que 2 arquivos, e não é nem um arquivo longo, tô falando 100 linhas de cada. E também não estamos falando do ChatGPT grátis, estamos falando do ChatGPT lá... Pago. Não, aliás, eu não uso ChatGPT, eu uso OpenRouter. Então existe porque qual é o problema hoje? Se eu quiser usar esses vários LLMs, eu vou ter que pagar uma mensalidade para OpenAI, uma mensalidade para Anthropic, uma mensalidade para o Google, uma mensalidade para... Cada vez mais uma, né? Milhões de Vai bilhões. ficando difícil. Tem um site chamado OpenRouter, acho que .net, eu não tenho certeza. Esse OpenRouter, ele é um roteador de todas as LLMs, seja comerciais ou sejam gratuitas, as open source. E aí eu pago uma única bilhetagem para ele e ele divide com todos os outros. Então eu posso comprar crédito num lugar só, com uma fatura só, e aí eu falo, agora eu quero testar o ChatGPT versus o Gemini no mesmo prompt. Ele me dá as 2 respostas ao mesmo tempo, por exemplo. Legal. Ele facilita. Pô, legal, OpenRouter. Para mim a vantagem não é nem a parte técnica, a vantagem é que eu tenho um billing num lugar só, eu não preciso ter... Meu cartão não fica com 10 páginas de Entendi. Né? Mas... E o Manus, cara? O Manus, quando ele surge também, ele dá uma... Manus é agentes, né? É. Então, o grande lance, aí a gente volta pro negócio dos agentes. O Manus, ele foi um dos primeiros a demonstrar agentes, ele tinha versão aberta e tudo mais, mas é aquilo que eu falei. É um prompt muito bem instruído, onde o modelo me solta comandos que eu executo para ele e dou a resposta, e aí ele continua o prompt com alguma outra coisa que eu quiser. E aí é uma série de prompts. E o Manus não é diferente disso. Não é diferente disso. É que é realmente útil. É realmente útil. A partir do momento... Todo mundo faz isso agora. Então, não tem mais nada de diferente ali que faz tanta diferença. A Anthropic inventa MCP, fala, temos um protocolo. Eles querem ser o novo Tim Berners-Lee. Fala, um inventou HTML e eu inventei MCP. Eles precisam ter essa propaganda. E, de novo, é a maldita propaganda. E aí o CEO da Anthropic é outro cara asqueroso que eu não gosto também. O que acontece? E aí eu vou falar mesmo porque o programador adora esse cara. Ele fala, mas o CEO da Anthropic falou. Porque todo mundo, pra gente que é de programação, o Claude é realmente um dos que tem melhor credibilidade na área de programação. Eu ainda acho que ele faz mais do que ele deveria fazer, não no bom sentido. Tipo, eu falo, mexa neste código. Aí ele sai mexendo o código pra trás, pra frente e fala... mas tava sujo mesmo, eu não mandei ele limpar lá à frente. Inclusive é isso que um júnior faz, que eu não gosto que ele faça. Fala, se eu mandei você mexer neste ponto, é neste ponto. No outro ponto, é depois. Não fica misturando um monte de coisa que agora eu tenho que testar aqui e eu tenho que testar se você não quebrou lá. Sabe? Esse tipo de raciocínio, entendeu? É uma coisa que vem com experiência. Tipo,
todo mundo que é novo, ele vê um códigozão sujo, ele fala, vou arrumar tudo. O primeiro commit de código que a gente sabe que foi um júnior, ele sai arrumando todos os caracteres de espaço que estão a mais no código e faz um commit disso. Fala, por que você fez commit disso? Agora você... É ridículo, isso não faz sentido, eu não preciso ter isso. Ah, mas fica mais bonito. Eu não pedi para ser mais bonito, tá ótimo assim, não mexe. Uma das coisas principais em código comercial é que você não mexe aonde você não foi chamado. Porque agora, se você mexer, agora é seu filho, você conserta depois se der merda. Verdade. Entendeu? Inclusive tem um comando chamado git blame que me diz quem que mexeu naquela linha. Quando? Gostei. Existe um comando. Existe um comando. Eu sei quando foi mexido, quem mexeu, em que horas. Você entendeu? Então não mexe em coisas. Ah, mas e se ficar mais bonito? Ficar bonito não é importante. O problema é que não debug. Tem que funcionar. Tem que funcionar. Ah, ficou mais bonito, mas inseriu um bug. Bacana, foi péssimo o que você fez. E você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.